Olá, queridos. Nesse sexto dia, estamos aí bem próximos da conclusão da primeira semana do nosso jejum de 21 dias. Eu quero trazer a sua atenção para Marcos 9, 23 e 24, onde Jesus está interagindo com um pai que está desesperado por um milagre na vida do seu filho, que era um jovem que estava possuído, oprimido por um espírito imundo, mas um toque sobrenatural de Jesus e uma intervenção do céu muda o curso da vida daquela família de uma forma poderosa. E Jesus faz uma declaração, uma exclamação aqui, que eu creio que pode nos abençoar, certamente irá nos abençoar, quando entendermos o poder desta afirmação. Versículo 23 diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O nosso tema de hoje é exatamente isso, quebrando as correntes da incredulidade. Ao longo dessa semana estamos falando sobre rendição ao Espírito e parte do processo de render-se totalmente ao Espírito Santo é quebrar as correntes da incredulidade. A incredulidade limita a nossa habilidade de nos relacionar com o Senhor. A própria Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós tenhamos fé para nos relacionar com o Senhor, crermos que Ele existe, crermos que Ele é o recompensador, o galardoador daqueles que o amam. E é importantíssimo que os nossos corações estejam abertos para crer além daquilo que nós mesmos julgamos ser possível. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há limites, não há limitações. E Deus pode certamente fazer o sobrenatural acontecer na sua vida e na vida dos seus familiares. Eu creio nisso. Entenda uma coisa, meu irmão. A jornada de vida cristã é uma jornada, a jornada de um discípulo de Cristo é uma jornada que desafia a nossa habilidade de crer no Senhor. E isso é verdadeiramente poderoso quando nos colocamos em uma posição de aceitar que Deus pode fazer o que nós não podemos, nós rompemos um limite para permitir que o céu intervenha nas nossas situações, nas nossas vidas. Entenda uma coisa, nós, principalmente nesse jejum, o jejum nos fortalece a nossa fé. Por quê? Porque o tempo de reflexão e de meditação na presença do Senhor nos faz lembrar das instâncias passadas em que Deus demonstrou a sua fidelidade. E você romper a barreira da incredulidade está diretamente ligado ao quanto você se relaciona com a fidelidade de Deus. Porque se Deus tem sido fiel, Ele permanecerá fiel. E quanto mais você conhece da fidelidade de Deus, mais você é capaz de crer que o que Ele fez no passado, Ele fará novamente. Por isso, eu sugiro para você que neste dia você se concentre em talvez fazer listas da forma como Deus já respondeu orações suas, não apenas ao longo desse jejum, mas em semanas, meses e anos passados, como Deus tem demonstrado a sua fidelidade na sua vida. Isso vai renovar a sua confiança no Senhor e vai ativar você numa habilidade de crer que Deus pode ainda ir além daquilo que você já experimentou até aqui. E com isso eu trago você para uma pergunta que tem a intenção de dar praticidade a essa reflexão. A pergunta é, qual é uma área de dúvida da sua vida que você pode contrastar essa dúvida com uma memória da fidelidade de Deus em ação por você ou na sua família? Toda vez que surgir uma dúvida no seu coração, você confronta essa dúvida com uma instância, uma memória de um momento na sua vida em que Deus se demonstrou fiel.
Porque a fidelidade de Deus, o histórico da fidelidade de Deus, ele gera em nós a confiança de que Deus fará novamente. E isso que Jesus diz para esse homem, enquanto ele buscava um mover sobrenatural sobre a vida do seu filho, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por que tudo é possível ao que crê? Porque o que crê nunca para de buscar. O que crê nunca para de explorar as possibilidades espirituais. O que crê nunca para de buscar resposta. Porque o que crê sabe que se a resposta ainda não apareceu, é simplesmente porque ainda não chegou o tempo dela. Mas a minha busca incessante fará com que o Senhor abra as portas da resposta para mim. Mais cedo ou mais tarde o tempo de Deus chegará. E Deus nunca chega atrasado. Deus está sempre na hora certa. Entenda, meu irmão, que a nossa habilidade de crer, ela vai calibrar, ela vai condicionar a intensidade da nossa busca. E o que Jesus diz? Jesus diz o quê? Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Se você não crê, você não pede. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu tenho dado muitos exemplos dos meus filhos, porque o relacionamento de pai e filho, ele ilustra muitos dos níveis de relacionamento que temos com o Senhor. Os meus filhos têm a liberdade de me fazer perguntas e de me pedir coisas. Por quê? Porque eles creem que eu, como pai, sou capaz de fornecer a eles, de prover para eles. Ainda que talvez o que eles peçam, talvez não seja o momento. Mas aquilo fica vivo na minha mente. Assim que o momento chega, eu tenho o prazer de concedê-los. E, meu irmão, como diz o próprio Senhor Jesus, se um pai, uma mãe terreno sabe dar coisas boas aos seus filhos, que dirá do nosso Pai Celestial? E Jesus diz então: pedi e dar-se-vos-á. Só pede quem crê. Quem não crê, não pede. Por isso precisamos romper a barreira da incredulidade. Para quê? Para sermos ousados no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando de ser ousado para pedir coisas, para pedir carro, casa, coisas materiais, dinheiro. Não. Mas para pedir no sentido de intensificação do nosso relacionamento com Deus, de aumentar a intimidade, de aumentar a intensidade, de aumentar a busca, de aumentar a curiosidade, de aumentar a sede, a fome, de aumentar o meu tempo com Ele. Porque se eu creio que Ele é capaz, cada vez mais eu desejarei estar na presença dEle. Ele continua dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Só busca quem crê que pode encontrar. Você sai buscando alguma coisa que você tem convicção que não está lá? De forma alguma. Por isso precisamos romper a barreira da incredulidade. Por quê? Para buscarmos ao Senhor. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz: buscai enquanto Ele se pode achar. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus que o céu romperá na sua vida a partir da sua habilidade de romper a sua barreira pessoal de incredulidade. Enquanto mais você buscar, mais você encontrará. Como vimos ontem, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, a sua sede, ela vai determinar o nível que Deus se manifesta e se revela a você. Jesus continua dizendo, e Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A intensidade com que buscamos é a rapidez ou a velocidade ou até mesmo a intensidade com que encontramos. E eu te convido a desafiar as barreiras da sua incredulidade, se recordando da fidelidade de Deus até este ponto da sua vida, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu creio que você não começou esse jejum à toa. Você começou esse jejum buscando algo do Senhor. Não permita-se cair agora
num desânimo infrutífero. Nesse sexto dia, talvez o inimigo já está começando a semear no seu coração sementes de desânimo. Será que está valendo a pena? Será que esse sacrifício é o que Deus quer? Será que isso realmente é necessário? Eu vou abrir mão disso, eu vou desistir disso. Não desista, não desista. Renove as suas forças, renove o seu ânimo e saiba que enquanto mais você romper as barreiras da incredulidade, mais Deus se revelará a você em nome de Jesus. Eu te convido a orar junto comigo e peça a Deus que você experimente este ânimo novo para enfrentar não apenas a conclusão dessa primeira semana, mas entrarmos na segunda semana de forças renovadas, para que você experimente tudo aquilo que Deus tem reservado para você em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado. Neste sexto dia, Senhor Deus, nos rendemos a Ti. Nos colocamos disponíveis com corações e mentes abertos para receber tudo que o céu tem reservado para nós. Renove as forças dos Teus filhos e filhas, ó Pai, enquanto nos colocamos disponíveis para aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, e romper as barreiras da incredulidade, para ver o céu se movendo de forma sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu espero que essa palavra tenha te inspirado e te abençoado. E compartilhe esse conteúdo com alguém, que certamente também será abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Seja renovado pelo Senhor. Amanhã concluiremos esta primeira semana. E se prepare, porque o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Deus te abençoe.